Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-vos perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, o anjo da guarda, intercedei por mim. Tudo bem, nessa segunda meditação, a gente se propõe a falar sobre vida de oração. Na primeira meditação do dia, hoje às 8 horas da manhã, eu falei sobre humildade, né? E comentei com vocês sobre o por que é tão necessário, por que é necessário ser humilde na oração. Porque a oração, ela nos coloca no nosso lugar. E o que é? Eu estou falando aqui agora de vida de oração. Nós sabemos que existem diversos tipos de oração, algumas orações litúrgicas, né, salmos, aquelas orações que a gente vê na missa, por exemplo, orações do missal, são orações litúrgicas. Nós temos orações vocais e nós temos a oração íntima, né? Mas o que poucas pessoas falam é sobre o cumprimento do dever, as nossas obrigações e principalmente o trabalho enquanto oração também. Primeiro, é preciso fazer oração para você criar intimidade, para você se conhecer, talvez em primeiro lugar. Talvez em primeiro lugar para você se conhecer. Porque primeiro você se conhece, depois que você se conhece, você começa a colher frutos, né, mais frutos da oração. Então, primeiro você se conhece. Em seguida, você vai criar mais intimidade com Deus. Eu tive muito problema no início fazer oração íntima, porque Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, certo? Então sempre me passava pela cabeça, olha, se Deus sabe de tudo o que se passa na minha vida, que pronto. Vocês vão ter que esperar um instantinho aqui que meu filho prendeu uma corda no pescoço. Espera um pouquinho. Bom que... minha esposa entrou agora. Alguém me lembra aí no chat onde eu estava, porque eu já não me lembro mais. Bom, enfim, eu vou voltar praticamente do começo. Então, para que fazer oração íntima? Primeiro para a gente se conhecer e depois para a gente criar intimidade com Deus. Para mim foi muito difícil fazer oração porque eu ficava pensando assim, poxa, mas se Deus é onipresente e onisciente, que sentido tem eu ficar aqui 2 vezes por dia durante 15 minutos conversando, né, explicando, contando as coisas que me aconteceram? Então foi uma dificuldade muito grande, né? Esse era um dos pontos de resistência que eu tinha com a oração íntima. E eu conversei várias vezes sobre isso com o meu diretor espiritual, né? Expliquei para ele, falei, poxa, é difícil porque eu tô falando com uma pessoa que sabe de tudo que me aconteceu. Eu tô falando com uma pessoa que sabe de tudo de mim, que me conhece profundamente, mas que ao mesmo tempo espera uma total entrega, uma total simplicidade, claro, mas uma entrega total da minha pessoa, sincero, né? Ele espera sinceridade, uma entrega total e sincera da minha parte. Então foi para mim um negócio meio complicado. Eu comecei a fazer oração de uma forma muito assim tímida. Eu achava aquilo meio não achava que era bobo, mas talvez eu não entendesse verdadeiramente a importância de criar intimidade com Deus. E o que meu diretor espiritual falava quando eu dizia isso para ele, foi, poxa, mas Deus sabe de tudo, né? Ele me respondeu assim, ô Marcos, Deus é como um pai amoroso, um pai bondoso.
Ele pode saber da sua rotina, ele pode saber de tudo que você faz no dia a dia normalmente, mas ele quer que você conte. Mas chega no fim do dia, ele quer sentar na mesa contigo e ele quer escutar você. Ele quer escutar os motivos de você ser grato, né? Então, durante a oração íntima, você pode fazer isso. Você pode fazer uma ação de graças, você pode agradecer, você pode pedir e você pode contar, né? Por exemplo, hoje está muito quente. Então, começaria uma oração falando assim: Senhor, hoje como está quente? Hoje está muito quente e aqui em casa não tem ar-condicionado na sala e eu estou com muito, muito calor. Você vê que eu já estou aqui reclamando, né, na oração, fazendo uma reclamação que o nosso como está calor, mas, Senhor, graças a Deus eu tenho uma casa. E aí você vai e emenda a ação de graça. Isso é uma forma de fazer oração. Eu não sou uma boa pessoa para ensinar a fazer oração, porque eu comecei a fazer oração íntima há pouco tempo, tá? Eu sei que tem um vídeo do Padre Paulo Ricardo que ensina a fazer oração que é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Bom, para que a gente tem que criar intimidade com Deus? Para quê? Ele é nosso Pai, Ele é nosso Pai amoroso. E quanto mais próximos somos dele, mais facilmente nós vamos entender a vontade de Deus na nossa vida. E eu sei que para muitas pessoas é difícil enxergar a vontade de Deus, principalmente para as coisas mais complexas, principalmente para as coisas mais complicadas. Mas para as coisas simples, eu já expliquei isso para vocês. A vontade de Deus, ela se expressa no amor ao próximo, ela se expressa no cumprimento do dever. Hoje à noite nós vamos falar sobre as pequenas coisas. Eu queria mesmo, queria que todo mundo estivesse lá. Convidem mais pessoas para estarem, né, nessa meditação das pequenas coisas, porque lá eu vou falar sobre tudo isso, sobre a necessidade de você fazer as pequenas coisas como se elas fossem coisas grandes, né? Porque na verdade o pequeno em Deus é grandioso. Então, por menor que sejam as nossas ações, por menor que seja a nossa oração, e talvez você não consiga fazer 15 minutos de oração, mas por menor que seja, talvez 5 minutos, passar 5 minutos, dedicar 5 minutos do seu dia para falar com Deus, conversar com Ele, crescer em intimidade, isso é absolutamente necessário. A oração, pessoal, a oração é, é a base da nossa vida espiritual. A oração íntima é a base da nossa vida espiritual. Não é possível crescer em intimidade com Deus sem conversar. Pensa nisso de uma forma mais humana, né? Como que você cresceria em intimidade com uma pessoa sem conversar com ela? Quer dizer, para eu crescer em intimidade com a minha esposa durante o nosso namoro, durante o noivado, a gente teve que conversar, né? Conversar um com o outro, se conhecer para crescer em intimidade. E hoje a gente se conhece, a gente veio brincando, né? Nós saímos para almoçar, e fomos a uma sorveteria que eu gosto muito aqui em Brasília. E aí, é, lá na sorveteria, saindo da sorveteria, a gente começou a fazer uma brincadeira de adivinhar qual a sobremesa, o top 5, né? As 5 sobremesas preferidas de cada um. Eu agora só estou comendo uma sobremesa por semana e essa sobremesa geralmente eu faço uma escolha um pouco mais consciente, né? Nada muito gorduroso. Mas a Amanda acertou todas as 5 sobremesas que eu mais gosto, né? Ela só errou uma, na verdade. E eu também acertei as dela, né? A grande maioria. Então a gente cresce em intimidade até chegar ao ponto da gente conhecer até esses pequenos detalhes, essas minúcias, né? A cor preferida, o jeito que gosta de fazer uma coisa, o jeito que gosta de fazer outra. Ontem eu estava falando com o Cláudio. O Cláudio entrou, né, na última meditação e perguntou: e essas pequenas briguinhas que a gente tem entre casal? É normal no início do casamento um casal é, ficar causando confusão por pequenas coisas, porque esse casal ainda não cresceu em intimidade. Eles acabaram de casar. São dois indivíduos que cresceram em ambientes diferentes, que moravam em ambientes completamente diferentes e que agora moram juntos. Existe uma curva de aprendizado, um tempo até essas coisas ficarem mais equilibradas, tá? E até lá é assim, é normal. Você vai ficar implicando, um vai ficar implicando com o outro, normal.
E, e a gente tem que entender que para acabar com isso é preciso crescer em intimidade. É preciso entender o que o outro espera de mim, né? Então, se você cresce em intimidade, você vai ser capaz, se você crescer em intimidade com Deus, você vai ser capaz de responder essa pergunta com muito mais facilidade. Então, o que Deus espera de mim? O que Deus espera de mim? Já parou para pensar? Talvez escreva isso no papel e use isso como a sua meditação agora da tarde. Para você passar a tarde pensando nisso, fazer uma oração íntima, uma maravilha. Vai ser, com certeza vai ser muito bom. Uma outra coisa que pode ser um grande empecilho, uma grande dificuldade para as pessoas no início da vida de oração é enxergar Deus como alguém inacessível, né? Nossa, mas o Pai habita, isso inclusive está na Escritura, o Pai habita em luz inacessível. Você olha e fala, nossa, mas como que eu vou crescer em intimidade com um ser que é e que é tão inacessível assim? Mas a verdade é que Deus não é inacessível, Ele está conosco o tempo todo. Deus está conosco o tempo todo. E o grande segredo, a grande sacada para fazer oração é você pensar que esse Deus que habita em luz inacessível, esse Deus grandioso, esse Deus onipotente, onisciente, maravilhoso, que nos dá graças em abundância o tempo todo, que é grande, maior do que todo o universo, se fez pequeno no seio da Santíssima Virgem Maria. Esse Deus grandioso, que poderia ter vindo com uma glória assim tão grande que seria difícil da gente ver, né? Seria difícil da gente olhar, mas não. Veio no seio de uma família simples, né? Veio no seio de uma família pobre, e veio criança, veio bebê. Para pensar, pessoal. Ele veio bebê mesmo. Jesus Cristo foi um bebê. Ele cresceu. Ele passou 30 anos. 30 anos a vida dele não era pública. Mas foram só 3 anos de vida pública. Então, por 30 anos, o que Jesus estava fazendo? Ele cresceu, ele foi amamentado, ele foi nutrido pelos seus pais. Claro que São José não é pai biológico de Jesus Cristo, óbvio, mas é pai nutrício. Então, ele foi nutrido pelos seus pais, ele foi educado pelos seus pais. São José ensinou um ofício para ele. Ele era pequeno, 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 pequeno. Ele se fez servo, ele se fez pequeno. Ele encarnou assim como você ou eu nascemos. É pequeno, frágil. É... A única diferença entre nós e nosso Senhor Jesus Cristo é a ausência do pecado original. O resto, e a ausência do pecado original, e depois mesmo quando cresceu, ele não pecou. Então, essa é a única diferença entre nós e Jesus Cristo. E ele se encarnou justamente por isso. Porque Deus queria habitar e conhecer na carne as misérias, as dificuldades humanas e, ao mesmo tempo, demonstrar é possível, que é possível superar todas as dificuldades e todas as moléstias humanas e alcançar a perfeição, né? Embora Nosso Senhor não tenha o pecado original, ele foi tentado. Jesus era Deus, Jesus é Deus, então ele não poderia mesmo pecar, mas ele foi tentado pelo diabo. Nos 40 dias em que esteve no deserto, ele foi tentado pelo diabo. Ele sentiu medo, fome, sede. Ele sentiu tudo isso. Nossa, mas que coisa esquisita. Ué. Ele sentiu sede. Do alto da cruz, ele diz: tenho sede. Ele sentiu medo, ou pelo menos ficou apreensivo, em latim,
Senhor, afasta de mim esse cálice, mas seja feita não a minha vontade, mas a tua. Nesse momento, afasta de mim esse cálice. Chorou sangue, lágrimas de sangue. Então, tava angustiado. Estava angustiado. Essa palavra está na escritura também. Está angustiado. Então ele sentiu angústia. Ele sabe como é. Ele sentiu tristeza quando Lázaro morre. Quando Lázaro morre, ele chora. Ele chora a morte de um amigo amado. Ele sentiu fome, obviamente. Você vê nos 40 dias do deserto, ele tinha fome. Ele passou 40 dias sem comer, sem beber. Ele passou esses 40 dias com fome. Ele tinha fome. Tanto que uma das tentações do diabo é: se tu és mesmo o filho de Deus, então transforma esta pedra em pão e come. Sentiu sede, sentiu medo, sentiu tristeza, sentiu fome. Tudo isso ele experimentou. Ele só não experimentou o pecado. Então, é muito fácil quando a gente para pensar, quando a gente para olhar para Deus dessa maneira, é muito fácil a gente criar intimidade. É muito mais fácil a gente criar intimidade com Deus pensando desse jeito do que olhando para ele como sendo uma criatura não, desculpe, um ser completamente inacessível, que está num lugar muito distante. Não, Deus está conosco, do nosso lado. Nós estamos aqui desde o início desse nosso retiro, fazendo orações, fazendo uma oração de início, que é: meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, quer dizer, eu me coloco no meu lugar e me prostro humildemente diante de vós em adoração. Eu espero que vocês consigam, pelo menos, experimentar, né, nesses próximos dias, fazer pelo menos um momento de oração íntima por dia. Já tinha pedido o terço, já tinha pedido a missa diária para vocês, agora estou pedindo para vocês fazerem pelo menos um momento de oração íntima. 5, 10, 15 minutos, não importa. O que importa é que você se coloque na presença de Deus e converse com Ele. Vamos encerrar? Dou-te graças, meu Deus, pelos afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-vos ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alguém tem alguma pergunta ou posso encerrar?